a gravação, tá? Vamos lá, então. Eu vou fazer uma... Opa! Os cabelos estão que estão, né? Estão avoando aqui. Desliguem os microfones, tá? Daí, quem não pôde hoje por esse vendaval, né? Vamos, sei lá, né? Essa coisa arada toda que rolou aí hoje. Tá bom, pessoal? Vai ficar aqui a gravação. Eu vou colocar todo o material aqui no Skype, mas também vocês têm lá no Ava, tá? Então, vamos começar lá, que é bastante coisa hoje. Não podemos perder tempo aqui, tá? Então, a quinta aula foi de revisão da outra prova. Então, essa prova, ela começa na nona aula, na nona semana, que foi sobre comunicação, tá? Quem não fez o fórum ainda, por gentileza, faça um fórum. Então, apresente 3 propostas para melhorar a comunicação, tá? Então, tem todo o material aqui no Ava, eu estou lá na aula 9, tem um vídeo que eu gravei, tem a aula que eu dei, e tem 2 materiais, tá? Então, vamos lá. Vamos que hoje tem bastante coisa aí para fazer, tá? Então, se der qualquer problema que cair alguma coisa, eu mando o recado pelo WhatsApp. Mas aqui no Bacaxiri, geralmente, quando cai da queda de luz, dá na hora. Então, como não deu, eu acho difícil, né? Mas, né? Sei lá, né? Tomara que não, porque daí nós terminamos a nossa proposta. Então, nós temos aqui o slide sobre comunicação, que está lá no Ava, e um artigo. Tá? E um artigo aqui sobre comunicação. Tá? Os artigos eu vou só comentar, né? Porque o que são os artigos? Os artigos, eles são para fundamentar a parte teórica. Tá? Então, geralmente eu explico, né, o slide, e daí tem lá a parte teórica. Então, vamos lá, porque é muita coisa para falar. Bom, esse artigo, ele traz aqui ele traz um estudo de caso, né? Um exemplo, tá? De comunicação interna e um estudo de caso de uma empresa, tá? De produtos alimentícios em Santa Maria. Então, isso aqui era um exemplo. Vamos ao slide sobre comunicação. Vamos segurar firme aí, tá? Nós não podemos largar o osso, né? Mas, meu, que vendaval, né? Diz que Santa Catarina também foi horrível. É. Foi horrível. Senhor, né? Abre, meu bem. Cadê você? Abriu. Então, abra um slide lá, que eu vou mandar bala hoje aqui, hein? Comunicação organizacional. O que nós temos que pensar em relação à comunicação organizacional? A excelência, a qualidade, os resultados, né? O que nós temos que pensar? Que comunicação é essa questão da qualidade, da excelência, da investigação, tá? A comunicação, ela parece ser um processo natural, mas nós temos que pensar que existe a comunicação formal e a informal. A comunicação formal, ela tem um procedimento. Então, eu posso, dentro de uma empresa, dentro de uma organização,
uma clínica, um hospital, né? Eu ter lá uma comunicação formal e uma comunicação informal. Uma comunicação formal, ela tem um procedimento. E a informal, eu troco um papo lá com meu colega. Nós temos que pensar aqui na valorização das pessoas, na aprendizagem, na cultura, na liderança, na visão de futuro, na geração de valores. O processo central de uma organização e da comunicação sempre são as pessoas. Eu tenho que pensar aqui na informação, no conhecimento, nos clientes, nas pessoas, na estratégia, na liderança, nos processos, nos resultados aqui. Buscar o quê? O diálogo, a interação, o compartilhamento, a interlocução aqui. A questão da cultura da informação, a excelência, a mudança do paradigma de informação, da cultura. Uma organização, ela precisa obrigatoriamente, necessariamente, ter uma comunicação aqui com qualidade. Eu tenho que buscar o que aqui? A cultura da comunicação, da excelência, as questões compartilhadas, aqui o planejamento estratégico organizacional, a cultura de comunicação, a efetividade do pertencimento. Então, quando é que uma pessoa ela vai se sentir integrada dentro de uma organização? Quando ela é pertencente, ela se sente pertencente, participação, do diálogo, do respeito, da transparência, da integração. Nós temos que pensar numa comunicação com qualidade, com o público interno e com a organização, Pensar sempre nessa questão aqui da comunicação. A comunicação como valor estratégico, a clareza na identificação dos públicos, dos canais de comunicação, nos relacionamentos aqui. A comunicação como valor, a cultura, a comunicação integrada aqui. O que nós temos que pensar no mix da comunicação das organizações? Então, eu vou ter aqui a comunicação institucional, a questão do marketing, do jornalismo, da imagem, da publicidade, e a comunicação administrativa aqui, os fluxos, as redes formais, as mídias, aqui a publicidade, o merchandising, o marketing direto, a venda, a promoção. E aqui a comunicação institucional, A imagem corporativa, o que essa empresa passa e o que esse colaborador, esse empregado passa da empresa. Os processos, os fluxos, as redes formais, informais, as barreiras, as mídias internas. O porquê de uma comunicação interna aqui? A excelência, a efetividade, o pertencimento aqui da comunicação interna. A questão aqui da administração, voltada aqui para o que? Desenvolver aqui o pertencimento, o diálogo, a satisfação, os públicos internos, colaboradores. A questão aqui, quem são os públicos internos? Os funcionários, os fornecedores também, a questão da imagem da organização, a questão da apresentação mental, imaginária, a interação, as manifestações aqui, a mente, a questão da construção da imagem, do relacionamento, da organização, a valorização das pessoas, dos colaboradores, a construção de uma política de comunicação interna, um comprometimento, um pertencimento aqui, buscando o quê? A qualidade da comunicação, tá?
Então, essa era a aula 9. Vocês teriam que começar a estudar pela aula 9. Aula 10. Tá? Nós vamos até a aula 16, que é hoje. Que é hoje a aula 16, é revisão. Tá? Opa. Então, a aula 10, que é sobre a questão da comunicação. Tinha que responder lá, né? Como a comunicação em uma organização deve acontecer. Eu coloquei lá uma apostila e os slides. Na realidade, a apostila que eu coloquei sobre técnicas de comunicação, ela é tudo que foi comentado no slide e agora nesse próximo slide aqui que eu vou comentar, tá? Que é a comunicação 2, tá? Então, é praticamente o que tem lá na apostila, é um resumo ali, tá? Então, está tudo ali, ó. Fica a apostila ali como uma fonte de pesquisa para vocês, tá? Então, vamos ao slide 2 sobre comunicação. Bom, vamos lá. Comunicação aqui. Para você, quão importante é se comunicar? Então, nós temos aqui o contexto. A mensagem, o contexto da mensagem, o emissor, o receptor, o canal e o código. O método mais eficiente aqui é transmitir informações, o desenvolvimento face a face. Aqui nós temos um exemplo de um coordenador, de um líder que pediu um projeto e cada um entendeu aqui de uma maneira diferente. Emergindo informações. O que são os artefatos? São os acontecimentos, a visualização do fluxo, os encontros diários, os feedback. O que são os feedbacks? Feedbacks são a questão da retroalimentação, tá? Aqui os aspectos significativos, as transparências, as observações, o entendimento, a transparência e a crença do compartilhamento, tá? Para se comunicar, eu preciso ter o que aqui? Respeito, abertura, coragem. O que é o conflito e o confronto? Então, o conflito é o quê? A busca de convencimento e consenso. É, em geral, positivo. Né? O confronto é o bater de frente, é o negativo aqui, tá? Quando o seu trabalho depende aqui de habilidade, de conversar, você tem que saber, você precisa dessa habilidade. Aqui tem duas pessoas discutindo, 10 técnicas para se comunicar melhor. Primeiro, esteja presente no aqui e agora, aberto a receber opiniões, o quem, o porquê, onde, como, quando. A questão da observação, do sentimento, da necessidade, dos pedidos aqui. Não se prenda em pensamentos ou perguntas. Tenha cuidado antes de afirmar o que você sabe. Não se trata de você, e sim do outro. Primeiro, escute o outro. Diga uma vez só, não seja prolixo. As pessoas não ligam para detalhes, seja direto. Prestar atenção nas pessoas, seja breve. E aqui, algumas barreiras na comunicação. Ruídos. O que são ruídos? São conversas atravessadas, são conversas aumentadas,
são mecanismos de aparelho, problemas genéticos, de repente a pessoa é deficiente. A semântica é o tipo de linguagem, de fala que eu utilizo, a questão aqui do preconceito, do estereotipo, tá? E as barreiras da comunicação, personalidade, emoções, distância física, o excesso de sobrecarga, informações, problemas aqui de audição, a questão intrapessoal, desde lá do início das nossas aulas, eu sempre venho comentando com vocês a questão do autoconhecimento, a questão interpessoal, organizacional, tecnológico. E eu vou ter aqui o sistema informal, as relações sociais, as lideranças, aquilo que acontece na informalidade, no dia a dia, no bate-papo lá com o colega no trabalho, tá? E a formalidade é quando eu tenho que seguir um protocolo, uma estratégia, um fluxo. E aqui eu acho muito interessante esse fluxo de comunicação aqui. Nós temos o vertical, é de cima para baixo. Alguém manda, o outro obedece. Ascendente, caixas de sugestões, reuniões. Horizontal ou lateral, tá? É na mesma linha, né? Independente de cargo que a pessoa está. E a transversal ou circular, eu digo que é a ideal, né? Todo mundo participa, a gestão é flexível, todos colocam aqui as suas opiniões. Meios de comunicação, orais, escritos, mapas, fotos, gráficos, bandeiras, luzes, sirenes, vídeos, gravações, informática, cibernética, enfim, tá? Então, esse é o conteúdo de comunicação. Se alguém tiver perguntas, por gentileza, vão fazendo aí que eu vou respondendo, eu vou tocando o barco. Aula 11. É a mediação aqui de conflitos. Então, vamos... Opa! Então, aula 11. Está perfeito? Essa turminha é foguetinha. São danadinhos vocês. Né? Eu estou de boa hoje. Hoje eu não estou tão cansada. Tem dia que eu estou mais cansada, né? Mas hoje eu estou bem... Estou calma. Nem estou tão atacada hoje, né? Acho que a trovoada me fez bem. Não, né? Eu tenho medo de trovoada. Mas, né, tem que encarar. Bom, amados, essa aula aqui era mediação de conflitos. Por favor, por gentileza, quem não fez as atividades no fórum, façam. Quais são os conflitos, o que você enfrenta no seu trabalho aqui. O que eu coloquei lá? Só os slides, porque era muita coisa, e coloquei aqui uns vídeos, né? E tem também a aula gravada aqui, tá, pessoal? Todas as aulas foram gravadas. Então, mediação de conflitos aqui. Vamos lá, muito bem, muito bem. Vamos falar, então, já estamos na terceira aula, acho que vamos vencer aí o nosso desafio. Então, a mediação de conflitos aqui, desde que nós nascemos, nós já temos conflito. A vida, ela é um conflito, ela é um movimento, ela é um crescimento. O conflito faz parte, né, do nosso amadurecimento psique. O conflito é a diversidade de opiniões. Aqui nós temos algumas figuras da Gestalt, tá? Que eu já coloquei para vocês, né? Para trabalhar a questão da percepção, a mediação de conflitos.
Então, o que é a erosão da visão? Eu não estou enxergando o conflito como ele é, estou vendo coisa onde não tem. É a erosão. Então, para eu trabalhar um conflito, eu preciso enxergar ele, né? Ouvir todas as partes, enfim. Cuidar aqui com a questão da manipulação do conflito, a força de vontade. Então, qual é a minha crença, minha impotência? Você e a sua realidade, a sua visão aqui. Primeiro, devemos reconhecer aqui as nossas diferenças. Você resolve os seus conflitos? O teu comprometimento com a verdade, que ampliar, né, a nossa consciência, limpar as lentes da percepção. Por isso que é necessário cuidarmos aqui da nossa imaginação aqui. Pessoal, nós temos aqui um testezinho da Cláudia Werneck para a questão dos preconceitos. Daí, quem tiver interesse, depois faça, quem não fez ainda. A questão aqui da compaixão, da consciência, né, de enxergar aqui a inter-relação, tá? O comprometimento aqui com a verdade, né? A administração do conflito, só tem que ter uma percepção limpa, tá? Restrições sociais, cuidar com as restrições individuais, com generalizações. Todo mendigo é ladrão, estou dando um exemplo. Preconceitos, cuidar com as emoções, com a ira, com a tristeza, com o nojo, com a vergonha, com a questão cognitiva, confusa, com a questão pensativa, cansativa. Administrar aqui, ter otimismo, autoconsciência, lidar com as emoções, motivar-se, lidar com o relacionamento. Administração aqui do conflito, nós temos aqui, né, o outro mais forte, né, dando de dedo no mais fraco. Aqui ela dizendo que não, mas querendo. Aqui o outro louco para comer o bolo e está dizendo que não, mas ele quer, né? E a administração aqui de conflitos. Se concentrar aonde? Nos interesses, separe as pessoas do problema, crie ações antes de decidir, critérios objetivos, interesse, bom senso, sensato, comprometer-se com seus interesses aqui, conciliar a vida, reconhecer aqui o outro, o problema do outro, se perguntar para duas pessoas por que elas estão brigando, às vezes elas nem sabem. A técnica de resolução aqui de conflitos, a questão de você ser neutro, tomar cuidado, né, para não tomar partido, a negociação, tá? O confronto, né, encontrar aqui uma solução. Tem que cuidar aqui com a limitação do receptor, a distração, a presunção, a incompatibilidade, a questão inconsciente, a apresentação confusa, a ausência de recursos. A pessoa se acha toda poderosa, né? Que ela é aqui a bambambam, tá? A bambambam aqui. Saber negociar é uma competência. Nem todo mundo tem essa capacidade, tá? Nós temos aqui 2 tipos de negociação: a formalizada, aquela que é escrita, que é determinada, e a informalizada. Eu vou lá, resolvo o problema, tá? Mas eu não formalizo. Armadilhas da negociação, ausência do ciclo de aprendizagem aqui, tá? A questão aqui da negociação, né, de estudar de livros, né, tem DVDs aí de negociação. O posicionalismo, cuidado,
eu penso assim e acabou. Não, tem que ouvir todos. Abordagem competitiva, confrontar, colocar um contra o outro, abordagem concessiva, ficar em cima do muro para evitar conflitos. Amados, às vezes não dá, né? Pessoa em cima do muro não cresce. Fica lá aquela água com açúcar, café com leite, sei lá o quê. Misturando pessoas e problemas aqui. Separar o conteúdo do relacionamento. De repente, você adora aquela pessoa, mas naquele momento você vai ter que enxergar o problema que ela fez, que ela criou, tá? Não negociar com impulso, ir lá e pá, pá, pá. Essa é igual quando você sai para gastar por impulso, depois você se arrepende. Achar que só tem uma única solução, soluções arbitrárias, sem avaliar o todo, confiança excessiva, achar que vai resolver tudo sozinho, mania de negociação, nem tudo é negociável aqui. A questão aqui da relação interpessoal, do relacionamento, dos mapas de interesses, buscar o problema, a motivação, ter compaixão, procurar ser justo, ter critérios justificáveis, trabalhar a estrutura do encontro, a comunicação, a logística, tá? A preparação aqui antes da ação, a coalização antes da participação, as pessoas acima de tudo, estabelecendo o relacionamento, cultivando o relacionamento, cuidar com tensões, com processos, né? Vamos ouvir aqui todos. Cuidado para não aumentar o conflito ao invés de resolver, buscar fórmulas, detalhes, comprometimento. E aqui nós temos a sequência da negociação. Primeiro, fazer o encontro, discutir, absorver os fatos, de repente você vai ter que fazer mais um encontro, analisar, buscar soluções, levantar hipóteses aqui, critérios. Se necessário, aqui esclarecer a negociação, a conclusão, o gerenciamento, cuidado com o comportamento negativo, sentimentos aqui, buscar sempre sentimentos positivos, respostas instintivas, elas sempre vão dar um efeito negativo, raramente vai ser positivo, respostas alternativas também, tá? E aqui, primeiro, introduzir as pessoas ao processo, contar o que aconteceu, como que nós vamos resolver esse problema? E buscar aqui ou um término formal ou informal, depende da situação. Sempre é bom registrar, você ter o registro, para você não ter problema depois, Vai que a pessoa te processa alguma coisa. Na tua frente ela diz uma coisa e depois por trás fala outra. Pessoal, a automutilação e a depressão aqui em adolescente. Então, nós estamos na aula. Eu estou fazendo toda a sequência aqui, porque depois, se alguém quiser estudar pelo grupo aqui do Skype, pode entrar no grupo a hora que quiser. A aula 12 aqui, ó. Tá? Então, a participação aqui da aula, qual a definição da depressão na adolescência e o tratamento. Então, tem um artigo de automutilação. Cadê você? Sua menina. Credo, tanta coisa que eu me perco. Ah, tá aqui. Ó.
Então, esse aqui é um artigo que ele vai falar da automutilação, né? E daí nós temos, então, o slide sobre a depressão. Cadê você? Depressão na adolescência. Tá? Então, essa aula eram esses dois materiais aqui. Então, vamos lá. Então, aqui eu só vou fazer um breve comentário, porque eu já discuti ele detalhadamente na aula sobre a questão da automutilação, né? Então, as pessoas, por questões de ansiedade, de medo, de depressão, de baixa estima, começam a buscar a autodestruição. E aqui tem vários depoimentos aqui de adolescentes, né? Ou elas pegam materiais cortantes ou materiais perfurantes, mas é tudo baseado diante do que? De uma tristeza, de uma questão aqui de ansiedade, de medo, de baixa estima, de incapacidade. E a automutilação, a pessoa pode sentir dor ou não, tá? Ela pode sentir dor só depois, ela sente geralmente uma dor prazerosa, né? Uma dor de alívio. Eu vou diminuir a minha angústia, entendeu? É por aí. Geralmente é nos pulsos, até para ficar mais escondido, para ninguém ver, tá? Porque daí ninguém vê, né? Mas geralmente é nessa região aqui que as pessoas se automutilam, né? Tem crescido assustadoramente, principalmente em adolescentes. Bom, a depressão aqui, vamos lá. O que é a depressão? Então, tudo isso aqui que eu estou falando pode levar o indivíduo à automutilação, tá? A angústia, a solidão, o vazio, tá? O impossível, a questão aqui da posição entre doenças, a mudança, o número de adolescentes aqui de diagnóstico. Então, o que é essa depressão? É uma tristeza, uma melancolia, uma nostalgia, um luto, tá? Circunstâncias aqui. O bullying, a homofobia, os conflitos, a violência, a natureza, a baixa autoestima. Pode ser que essa pessoa vai ter que tomar remédio ou não, tá? Aí aqui nós vamos ter a perda de energia, desinteresse, retardo, né? Um atraso psicomotor, aqui o sentimento de desesperança, de isolamento, de queixas. Pode ser leve, moderado ou grave. Aqui tem aqui o exemplo, não acontece, né? A depressão é história. A vida é incontrabilidade, né? Às vezes o ser humano, ele tem resistência, tá? A assumir aqui algumas coisas. Alguns psicólogos aqui negam, às vezes, esses sentimentos, em relação à questão fisiológica, mas a causa da depressão pode ser genética, pode vir de uma questão aqui da memória genética. Nós temos aqui os microestressores, que sugere aqui eventos do dia a dia, que podem agir de maneira acumulativa até que o quê? A panela explode. O início da adolescência, essa ruptura que existe da infância para a adolescência, ela é muito séria. O mundo às vezes cai. Quando era criança, todo mundo bajulava, dava atenção, o papai e a mamãe eram a família ideal, e daí o mundo cai. Aquela idealização cai, tá? Aí nós vamos ter aqui a questão da família, famílias deprimidas,
Então, pode ter uma maior incidência aqui. Ansiedade de separação, negligência dos pais, o TOD, que é a depressão, o transtorno positivo desafiador, o transtorno do déficit de atenção, o transtorno positivo desafiador, aqui o controle do ambiente, o manejo social, as cognições, a assertividade, análise funcional, tá? Os objetivos ligados aqui a um determinado hábito aqui, a questão aqui da probabilidade de melhorar essa qualidade nos relacionamentos, a questão do bullying, que são atos repetitivos de intimidação. Eu posso ter uma ação de bullying lá, eu ofendi alguém e tal, mas é bullying só se for repetido, só se eu for lá e repetir. Pode ser físico, verbal, emocional, racista, sexual, abuso de poder contra adolescentes e crianças. Demonstrar aqui a falta de... O que pode acontecer com a pessoa que está sofrendo bullying? Ela não tem mais vontade de ir para a escola, ela está perto de sair de casa, de trocar de escola, ela tem medo, ela não quer mais ir, o trajeto, ela começa a ter baixo rendimento, começa a acontecer um monte de coisa aqui. Indicadores de pessoas ainda que podem ser, que estão sofrendo bullying. Torna-se uma pessoa fechada, arredia, angustiado, ansioso, deprimido, chegando a gritar, pedir mais dinheiro, porque ela pode estar sendo a pessoa, está pedindo dinheiro, tá? Ela fica com medo. Tentar aqui cometer suicídio. Então, qual é o papel da escola? Que chamar essas famílias, fazer um trabalho de conscientização entre os pais, os familiares. Aqui a questão da intimidação física ou psicológica aqui. Quem faz o bullying, geralmente ele é um fraco por dentro. Então, ele banca o valentão aqui, tá? Quem são as vítimas? Geralmente são crianças e adolescentes com baixa estima, inseguros, com dificuldades aqui de se defender. Geralmente tem pais ou mães ou cuidadores que super protegem. Então, quem precisa de ajuda aqui? Os dois. Quem é agredido e agressor. Mas sobre as vítimas aqui, como é que os adultos olham a vítima? Geralmente eles, isso aí não é nada, nem dê bola, Ou o pai e a mãe vão lá tirar satisfação, e tal. Implicações aqui, problemas com autoestima, desamparo, depressão, ansiedade, transtorno do corpo, tudo isso pode levar ou à automutilação ou à questão do suicídio. Tratamento pode ser através de medicação, quem medica, neurologista ou psiquiatra, tá? Ou psicoterapia, terapia cognitiva, holística, interpessoal, existe aí uma série de tratamentos que a pessoa pode procurar, tá? Procurar sempre tratamento com pessoas formadas, tá? Com pessoas formadas aqui. Pessoal, aula 13. As doenças psicossomáticas. Aula 13. Então, eu coloquei lá 2 artigos, alguns vídeos, Então, vocês têm bastante material. O que era para responder nesta aula? Definir adoecer e as doenças psicossomáticas. Eu coloquei lá vídeos, daí tem os vídeos aqui da aula gravada, que houve uma interrupção ali, eu tive que colocar 2. Então, tem as doenças psicossomáticas e a visão holística do homem, tá?
Vamos ver aqui. A visão holística do homem, como nós já trabalhamos lá na saúde humanizada. Eu tenho que ver este paciente na sua totalidade, tá? Na sua totalidade. Então, aqui, ó, né? A psicossomática, uma visão holística do homem. Então, eu vou fazer não vou trabalhar o artigo na totalidade, tá? Eu vou explorar ele. Então, aqui, ó, né? Conhecer a dimensão das manifestações somáticas do corpo, da apresentação aqui do adoecimento, o que eles realizaram aqui? Um levantamento bibliográfico. Eles fizeram uma pesquisa sobre o que é soma. Quer dizer o mais elevado, significa acima. Então, eles fizeram um levantamento bibliográfico aqui sobre a perspectiva histórica, tá? Da questão da doença psicossomática, a holística do homem. Então, nós temos que trabalhar o quê? Ver o homem na sua totalidade, tá? Na sua totalidade aqui. E as considerações aqui psicanalíticas do texto. Esse texto aqui eu deixei mais o manejo clínico aqui, o que foi feito com os pacientes, eu deixei mais como um subsídio aqui, tá? Como um ponto de apoio para vocês. Vamos para o outro artigo. Doenças psicossomáticas. Tá? Vamos aguentar firme aí, pessoal. Não vamos deixar eu sozinha aí. Não saiam daí. Estresse e as doenças psicossomáticas, tá? Então, eu vou falar brevemente também aqui, ó. Então, as doenças psicossomáticas, elas surgem aqui de uma consequência dos processos psicológicos, mentais, do desajustamento aqui das funções, começa aqui pelo estresse, que é uma pressão, que é uma tensão, tá? A doença aqui de adaptação, a questão aqui de ajustamento, a pessoa tem dificuldade, a relação com as doenças digestivas. Então, toda e qualquer doença, pode ser câncer, pode ser gastrite, dor de cabeça, relação com o crescimento, com o sono, com o desgaste da vida, tá? Pode o hipotálamo lá, que é a área do cérebro que vai trazer a questão do estresse, a questão do sistema nervoso simpático, a questão endócrina, o córtex lá do cérebro. Então, toda e qualquer doença, ela pode ter um fundo emocional, tá? A questão do trabalho, a influência da cultura, a cultura empresarial, né, que exige muito do empregado, sem se preocupar com o bem-estar dele. Você tem que ter uma área de lazer, o controle das emoções, trabalhar a questão do eu, da autoestima, da autoimagem aqui, o mecanismo de raiva. Então, tem pessoas que não têm uma válvula de escape, elas vão guardando todos os sentimentos, isso aí é muito complicado. Uma hora pode estourar aqui. Como se realiza o controle emocional, então a pessoa tem que procurar ajuda aqui, tá? Então, tem 2 textos aí dessa aula, e tem mais a aula gravada lá, que eu expliquei detalhadamente sobre a questão das doenças psicossomáticas. Aqui, na aula 4, nós temos a visão do paciente no contexto da humanização.
a aula 14, tá? Então, qual foi a pergunta aqui? A pergunta foi, definir saúde humanizada. Eu coloquei lá também, 3 materiais aqui e 3 vídeos, tá? E mais a minha fala também. Então, tá tudo lá organizadinho. Deixa eu achar aqui. Aí eu coloquei lá o material humanização. Então, a humanização dos hospitais, que é o material para vocês mais para pesquisa. Opa! O que eu fiz aqui? Tá? Que é mais para pesquisa. Não quero digitar isso. O que eu fiz? Agora eu vou ter que fazer assim para ela ir embora. Então, aqui, ó. Tá? Esse aqui é o material mais de pesquisa para vocês também, para o trabalho de vocês mais à frente, talvez vocês precisem, vocês têm ali o material sobre a humanização dos hospitais. Tá? Aí tem a saúde e doença, a saúde e doença, também que é o material, que eu passei para vocês. Deixa eu ver esse aqui. Tá? Então, vai falar aqui da percepção, da saúde e doença, também é um material aí de pesquisa. E aqui, então, a entrevista, deixa eu achar. Só ver aqui. A entrevista de ajuda. Tá? Então, vamos lá. Vamos à entrevista de ajuda. Entrevista de ajuda aqui. Pessoal, as condições, eu tenho que pensar no local, como que eu vou trabalhar aqui a questão da humanização, eu tenho que cuidar com as distrações, com as interrupções aqui, trabalhar, sentir a pessoa, estar presente a ela, passar confiança aqui, que ela possa confiar em você, você demonstrar interesse no tom de voz, que você está acolhendo ela, que você tem considerações por ela aqui, tá? Na questão aqui da atitude, de confiar aqui, da honestidade, de confiar nos seres humanos, na honestidade em aceitar aqui, ouvir e absorver aqui. Então, vocês vão trabalhar isso ainda durante o curso, como que vocês vão atender, que tipo de roteiro, mas sempre pensar em quê? No homem, no ser humano como um todo. Abrindo a primeira entrevista aqui, alguém sempre ser sensato, perguntas claras, objetivas aqui, situar com clareza, trabalhar aqui objetivamente, envolver-se, ouvir, falar, criar os formulários necessários de acordo com a investigação aqui que você vai fazer. Tempo é dinheiro, então nunca deixar as pessoas ficarem te esperando. Trabalhar aqui com tempo,
ser objetivo, claro, tá? Trazer uma atmosfera de relacionamento, de abertura, colocar aqui o problema, o desenvolvimento, o encerramento aqui, tá? Sempre explorando, tá? E trabalhar aqui com perguntas objetivas, introduzindo aqui de acordo com o levantamento aqui que você vai fazer. Ter consciência, constatar as perguntas antes, examinar cuidadosamente, considerar as alternativas, prestar atenção, né, no que o paciente está te colocando, tá? Perguntas abertas, amplas, respostas, cuidar com as respostas. Às vezes você pode fazer a mesma pergunta em duas maneiras diferentes aqui, tá? Então, nós temos ali a aula 15, que eu vou falar de humanização, por isso que eu deixei para falar aqui da humanização. Então, os roteiros de entrevista vai depender do que vocês vão trabalhar, o que vocês vão levantar lá naquele momento, que diagnóstico que vocês irão fazer. Bom, pessoal, então a nossa aula da semana passada, que foi aqui a psicologia e os atendimentos. Então, eu coloquei lá, aqui eu coloquei, né, um livro também que eu coloquei mais para vocês, tá? Psicologia, deixa eu só ver. Aqui, ó. É mais um livro de pesquisa aqui, tá? Então, é mais para vocês, né? Quem for trabalhar na área de hospital, né? Tem um livro aqui que eu encontrei no Google e eu pensei, vou passar para eles, tá? Então, é mais para conhecimento, né? Aí eu coloquei aqui mais um texto sobre a questão da doença psicossomática. Será que era texto? Deixa eu ver. Não, slide. Tá? Então, aqui o slide sobre a questão da doença psicossomática, que eu vou explicar de novo, tá? Então, eu vou trabalhar aqui de novo mais um pouco a questão da doença psicossomática e da humanização e dos atendimentos, que é o CAPS e o NASF, tá? Então, aqui a doença psicossomática, o que é a doença psicossomática? Ela é associada a uma patologia geral, a vida psíquica, a consciência e o inconsciente aqui. O termo empregado aqui são sintomas, síndromes, patologias, associações aqui fisiológicas ao psicológico. Eu já conheci pessoas de terem enxaquecas violentas, de procurarem vários médicos e era puramente emocional aqui, tá? Os fenômenos físicos aqui, náuseas, vertigem, espasmos, as doenças aqui, a questão aqui da psicologia, da cultura, da moral, a ciência que tem como objeto o mecanismo de interação entre as dimensões mentais, corporais aqui da pessoa. Também aqui a dimensão relacional, sociocultural, a questão biopsicossocial. Bio é vida, psico, a questão psique. Social é a sociedade. Psicossomática, psique, você vai somando aqueles sentimentos até você ficar doente. Nós vamos ter aqui a visão metafísica, esotérica, mística, mas nós, dentro da universidade, nós vamos trabalhar aqui a questão da visão da ciência.
Então, a medicina psicossomática alternativa, a prática médica aqui, resgatar a visão holística novamente, né? Tem se batido muito nessa tecla de enxergar o paciente como um todo, não algo fragmentado, né? Ah, ele vai lá emagrecer, eu dou umas receitinhas para ele e pronto. Não, tem que saber por que ele come demais, se ele é ansioso, se ele não é, se ele toma come doce, ou não come, né? Então, tem muita gente aí que faz trabalho de enganação, né, pessoal? Postura, o vínculo, que tipo de tensão que ele tem emocional, a questão da escuta, os dados aqui de investigação, tá? A destreza, o empenho, a decodificação da linguagem, a manifestação, a atenção, a questão aqui da interrupção, da perturbação, os níveis, né, invisíveis, a subjetividade, o que faz mal para ele aqui, tá? Eu vou ter que tirar o fone, tá me doendo a orelha aqui. Depois, se alguém falar, eu pego. Meu Deus, eu acho que eu botei muito apertado. Tá? É preciso aqui, né, a questão da doença, do estado, do ser humano, avaliar, né, todo esse processo, o sintoma, o que ele está. Tá? Primeira regra, eliminar as relações causais. Então, não tem nada funcional, nada, então, né? É emocional. Então, primeiro tem que investigar a questão fisiológica, analisar a precisão desses sintomas, aprender a ouvir esse paciente. O que está impedindo ele? Por que ele está tendo esse sintoma aqui? Tá? E aqui tem 2 livros que eu coloquei aqui como referência. Tá? Então, para falar um pouco mais aí da doença psicossomática. Tá? Aí nós temos aqui falta falar da humanização, né? Da humanização, isso, fortalecer aqui a questão da humanização. Então, vamos lá, pessoal. A humanização nas relações da saúde. Então, faz parte, né, que uma equipe, uma prática, nós temos que pensar não só na prática individual, mas na totalidade, envolvendo os seres humanos aqui, uma relação humana com o paciente, trazendo aqui a questão acadêmica, serviços particulares. Vamos humanizar aqui, referir-se ao que o ato de ajudar o paciente, não só isso, mas de vê-lo como um todo, se colocar no lugar dele aqui. A questão de reconhecer aqui ele como gente, como pessoa, ter aqui uma questão de relacionamento interpessoal profissional. É claro, você não pode se envolver com todos os seus pacientes, senão quem vai morrer é você. Mas você, naquele momento que você está com aquele paciente, você tem que estar com ele, respeitar as condições dele, o sofrimento dele, acolher, se colocar no lugar dele, no tratamento aqui, na questão aqui do paciente, na imprevisibilidade aqui no imprevisto, tá? Na relação aqui no nivelamento da subjetividade, o que está por trás de tudo isso,
a questão da objetividade, buscar a verdade aqui, a questão aqui da diferença das funções, dos exemplos, do tipo de família, refletir sobre as atitudes, a efetivação, discutir a temática, às vezes, com ele ou com outros profissionais, né? Cuidar realmente dele, tá? O que é a colosidade profissional aqui? O que é essa colosidade? São os calos, né? Colocamos alguma parte no nosso corpo, numa situação de extremo sofrimento, tá? Então, tem pessoas que se tornam duras. Elas já sofreram tanto na vida que elas já estão sempre na defensiva. Então, nós temos que cuidar para não nos tornarmos pessoas assim. A questão da condição, do profissionalismo, da escolha da profissão. Eu já falei uma vez para o médico. Eu falei, eu acho que o senhor não gosta de ser médico. Ele ficou parado me olhando, tá? Então, claro, às vezes a pessoa está num momento estressante, mas tem, né, pessoas que tratam muito mal seus pacientes, né? Como tem outros que tratam maravilhosamente bem. Então, cuidado com essa idealização social da profissão. Não existe preocupação aqui, com a questão emocional. Nós temos que buscar isso, tá? Se preocupar com o sofrimento do paciente aqui. O que falta ao profissional de saúde? Uma visão lúcida do paciente, da sociedade, de escutar, de compreender, de ser fraterno em relação ao sofrimento aqui. Aqui nós temos o distanciamento crítico, tá? Então, os problemas trazidos aqui, a intervenção, as questões aqui, o afastamento, a postura, o desempenho profissional, os aspectos emocionais, se colocar aqui realmente acolhendo o paciente aqui. Pode-se ter aqui, sim, uma postura adequada, profissional aqui. Cuidado, né, para não idealizar um relacionamento aqui. A questão do médico da família, a capacidade de escuta, a questão aqui de trabalhar a empatia, as emoções, a solidariedade, a ternura, a cordialidade, né? Humanos somos e como humanos devemos agir. O ideal aqui é o profissionalismo afetivo, uma postura aqui de empatia, tá? De empatia aqui, tá? De acolhimento, de afeto, de sensações prazerosas, tá? De atitudes aqui, de sentimentos, de conjunto de atitudes, de realidade frente às dores, às angústias, tá? E aqui eu coloquei 2 livros, né? Quem tiver interesse de procurar e ler, é interessante, tá? Bom, agora falta o NASF, tá? O NASF e o CAPS, ok? Que foi o que eu dei aula na semana passada, tá bom? Então, vamos ao NASF. Então, o que é o NASF? Núcleo de Apoio à Estratégia da Saúde da Família. Então, foi criado aqui em 2008, em janeiro, a portaria 154, apoiar a família na rede de serviços aqui na abrangência. Isso está na Constituição, na composição, ter aqui ação interdisciplinar, intersetorial, ter aqui um apoio permanente em relação à família. Aqui eu coloquei alguns lugares que existe esse serviço aqui em Curitiba, tá? Então, nós temos aqui no Bairro Novo, né, por exemplo, 12
funcionários aqui no NASF. Aqui tem aqui algumas propostas, alguns projetos desenvolvidos. O NASF 2, né, que vai ter aqui no mínimo 3 e no máximo 4 membros numa equipe. A possibilidade aqui de trabalhar também com a universalização aqui, equipes de saúde, né? Apoio matricial, clínica ampliada, projetos terapêuticos, projeto de saúde, pactuação de apoio, buscar aqui assistência técnica, né? O suporte, o amparo, acompanhar aqui, trabalhar aqui com a questão da relação horizontal, transversal, a construção do novo aqui. Os profissionais que irão compartilhar aqui na sua prática, na avaliação, a clínica ampliada. Então, cada NASF vai trabalhar de acordo com as necessidades daquela cidade, daquele grupo. O projeto terapêutico, né, articular aqui com o sujeito, com o coletivo, trazer essa equipe interdisciplinar, né, trabalhar com a família, com a questão de gestantes, hipertensos, enfim. E aqui tem alguns exemplos de trabalho, né? Preparação do espaço, planejamento, avaliação. Todo trabalho, todo projeto deve passar pela questão da avaliação, a pactuação do apoio, aqui a avaliação conjunta, o desenvolvimento do processo. Tudo isso é avaliado pelo município, pelas condições de cada bairro, e é visto aqui a necessidade aonde se vai ter o NASF ou não. Ele pode trabalhar aqui na saúde da criança, do adolescente, do jovem, da alimentação, do serviço, da saúde da mulher, da assistência farmacêutica, da atividade física, práticas integradas, através de quê? De planejamento, de apoios, de trabalhos educativos, de inclusão social, de domicílio, enfrentamento à violência. Agora nós estamos com um problema bem sério, a violência familiar, né? A questão aqui das igrejas pastorais, conselhos, conselhos municipais de saúde, da educação, então fazer vários projetos aí, Qual vai ser o público, por quê, o que vai ser feito, o que é esperado aqui. Então, o NASF ele tem bastante trabalho aí para fazer, tá? E agora o CAPS, para nós encerrarmos aqui o nosso assunto, tá? O que é o CAPS? É o Centro de Atenção Psicossocial. Então, ele vai trabalhar com acolhimento de pessoas que têm transtornos mentais, a questão da integração da iniciativa, né, do Ministério da Saúde 2004, que para fechar os hospitais psiquiátricos. Tá? Mas ainda existem aí alguns hospitais, algumas clínicas psiquiátricas ainda. O CAPS interna, às vezes, também interna, tá? Mas a proposta do CAPS era quebrar aquela questão dos hospitais psiquiátricos de tratar as pessoas com transtornos mentais fora da família. A proposta do CAPS é tratar as pessoas mais próximas da sociedade, da família. Eles também atendem aqui a questão de pessoas com problema de álcool, drogas, tá? Então, cada CAPS aqui vai ter uma equipe e um trabalho direcionado. Tem as portarias, aqui 10.216, vai ter aqui a portaria 3.088 de 2011, vai ter o CAPS 1 aí que tem que ter 15 mil habitantes, o CAPS 2 é 70 mil habitantes, o CAPS 3 é 150 mil habitantes. Então, tudo vai depender aqui da necessidade real de cada município.
A questão também do uso do crack, do álcool, de drogas. Aí vai ter aqui os atendimentos, os projetos, dependendo aqui de cada sociedade, cidade. O paciente ele pode ficar internado, ele vai 2 vezes por semana, depende do problema, do sintoma, das dificuldades aqui que ele possui. Aqui tem um exemplo, geralmente tem uma coordenadora, tem um profissional, tem os terapeutas, tem os técnicos, tem os funcionários, o psiquiatra. Aí aqui é um modelo de atendimento. Tá? Então, aqui é um modelo de reunião aqui. Café da manhã, assembleia, geralmente tem uma roda de conversa, cada um vai para o seu grupo de trabalho, daí tem oficinas, jogos, esporte, às vezes eles ficam meio período, às vezes eles ficam o dia inteiro, às vezes eles ficam internados, e aqui tem aqui alguns exemplos e algumas referências aí de CAPS. Pessoal, a aula de hoje, que é a aula 16, tá? Eu pedi para vocês fazerem aqui, escreverem lá no fórum, tá? Que é a presença para vocês, e também para vocês colocarem lá se vocês têm alguma crítica ou alguma sugestão em relação à aula, né, que nós tivemos aí. Pessoal, mais alguma dúvida, alguma coisa, algum assunto que vocês gostariam que eu me aprofundasse? Por favor, fiquem à vontade. Alguém está com dúvida, alguma coisa? É que começou uma trovoada aqui, sabe? Daí por isso que eu dei uma aceleradinha aí. Nenhuma dúvida? Ó, qualquer problema na prova, qualquer coisa, vocês voltem, podem me chamar, ou aqui no Skype, ou me mandem um e-mail, ou peçam lá o meu número. Outra coisa, depois que vocês fizerem a prova, eu vou, eu lançar as notas, eu vou fazer uma aula para revisar a prova e as notas, tá? Para ver se alguém acha que a nota está errada, que a prova está errada, tá? Eu vou parar a gravação aqui agora.